Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por alguém justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, que o Senhor possa me usar como uma ferramenta apenas, Pai, pois de fato é isso que sou, apenas uma ferramenta. Que o Teu Santo Espírito fale através dos meus lábios, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui com uma porção do Teu Evangelho, Pai. E que nós não apenas venhamos a ouvir a Tua palavra, mas praticarmos, Pai. Pois a Tua palavra, ela tem poder de libertar, curar e transformar. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A carta aos Romanos. Talvez essa seja a carta de Paulo, onde nós temos os maiores ensinamentos teológicos de todas as que ele já escreveu. Paulo, ele trata em Romanos coisas que ele não trata em outras cartas. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Aliás, Paulo escreve essa carta antes de visitar os romanos. Paulo, ele escreve essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo. Paulo, ele envia essa carta aos irmãos de Roma para convidar os irmãos a compartilhar o evangelho, espalhar o evangelho e serem cooperadores em uma das suas viagens missionárias. Paulo ainda não tinha visitado esses irmãos. Lembrando que Roma naquela época era a maior cidade do mundo, a mais populosa, a capital do império da época, com mais de 1 milhão de habitantes naqueles tempos. Ou seja, Paulo, ele começa aquela carta repreendendo os pagãos. Como assim repreendendo os pagãos? Todos sabemos que em Roma, a cultura romana adorava outros deuses, deuses pagãos. As pessoas, elas se entregavam a todo tipo de vontades da carne, a todo tipo de vontades do seu coração. Então, Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele começa repreendendo a postura dos pagãos. Ele começa repreendendo a postura daqueles que se viraram para Deus, viraram as costas para Deus e para a verdade e a moral que a palavra de Deus nos apresenta. E ele ainda diz que existiam pessoas naquela época que não só praticavam, mas ensinavam os outros a também praticarem a iniquidade, o pecado, a vida de libertinagem. Havia uma prática naqueles tempos, de origem grega, chamada helenismo. Alguém já ouviu falar no helenismo? Helenismo era uma vida totalmente libertina. Homem poderia casar e se relacionar com homem, mulher com mulher, e quantas esposas o homem quisesse ter. Enfim, não havia moral. A moral, ela era aquilo que você quer fazer, é moral e está tudo certo. Faça o que manda o seu coração e os desejos do seu coração. Então viviam um tempo muito complicado, parecido com o que estamos hoje. Sim ou não?
que, se você for reparar hoje, o que era correto hoje é colocado em dúvida por muitas pessoas. E muitas vezes são aceitas coisas hoje que até pouco tempo atrás não se aceitava. Mas a verdade não deixou de ser a verdade e o correto não deixou de ser o correto. Sim ou não? Então Paulo ele começa reforçando isso para atentar os irmãos a viverem uma vida piedosa, a viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Paulo ele faz um raio-x de como vivia o ser humano. Paulo ele diz lá em Romanos 3:10, todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus, não há um justo sequer. As suas línguas derramam veneno, os seus pés são ágeis para a destruição. Ou seja, Paulo ele começa a contar o retrato da raça humana sem Cristo. Então Paulo ele nos afirma que a pessoa sem Cristo ela é potencialmente perigosíssima em suas maldades, em seus pecados. Deus abençoe, irmão. As duas, obrigado. Vamos olhar minhas palavras hoje. Então, Paulo, a partir do capítulo 3, ele começa a fazer um contraste da vida do cristão, da vida daqueles que seguem a Cristo e têm uma vida moral pautada na palavra de Deus, e começa a fazer um comparativo com aqueles que vivem de forma totalmente de qualquer jeito. E o primeiro ponto que nós vamos ler nesse texto, que me chamou muito a atenção, é os benefícios de sermos cristãos. Vocês sabiam disso? Somos cristãos, temos a salvação, obviamente, mas nós temos benefícios por sermos servos de Jesus. Nós somos abençoados por sermos servos de Jesus. A vida pautada na palavra de Deus, ela tem uma consequência, essa consequência é benéfica. Assim como a palavra de Deus diz que o caminho do ímpio é a desgraça, o caminho do justo são as veredas retas. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus significa obedecê-lo. Sim ou não? Amar a Deus é apenas um sentimento, dizer que ama, mas isso não transformar em prática? Não, E nós vamos ver no versículo 1 e 2, acompanhem comigo, desse mesmo texto que nós lemos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esses dois versículos nos apresentam 4 benefícios de sermos cristãos e aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro é, somos justificados. O segundo é, temos paz com Deus. O terceiro é, acesso livre ao Pai. E o quarto, a esperança na glória que nos será revelada. Então ele já começa dizendo os benefícios de você ser cristão. Olha, o mundo aí fora vive de uma forma totalmente diferente. Todos, não há um justo sequer. Mas para aqueles que caminham com Cristo, as coisas são diferentes. Não estou dizendo aqui que a vida do cristão será perfeita, pois não será. São apenas benefícios que apenas pela cruz de Cristo nós temos. Não tem nada a ver com o que nós sabemos fazer, com as nossas qualidades e as nossas capacidades. Tem a ver com o que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. O primeiro, justificação. Justificação é um ato só. Um ato só. Ninguém é justificado 2 vezes. O que é ser justificado? Justificado é ser justo perante Deus, mesmo que em nós não há justiça alguma. Peraí, mas tem algum contraste aí? Se Paulo no capítulo 3 do próprio Romanos diz que não há um justo sequer, e agora nós somos justificados, Cristo, o perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagou o preço por você e por mim, e hoje perante Deus nós somos justos. Hoje nós somos justos perante Deus, mais uma vez dizendo, não pelas nossas qualidades e capacidades, pois ninguém consegue justificar a si próprio. Nós fomos justificados por Cristo, fomos perdoados. Aquele que crê em Jesus tem a sua dívida quitada.
tem a sua dívida paga perante Deus, e é uma dívida que nós jamais pagaríamos, pois era uma dívida muito alta. As nossas ofensas a Deus eram uma dívida imensurável, e não tínhamos saída. Se não tivesse Cristo para nos justificar, todos nós seríamos condenados. Pois Jesus é o único caminho, verdade, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tem dois caminhos? Um caminho, e esse caminho é Cristo. Diante do tribunal de Deus seremos declarados inocentes. Bom, somos justificados, nossa dívida está quitada, está paga, somos salvos em Cristo, glórias a Deus por isso. Hoje de manhã eu disse que a salvação é o maior milagre que alguém pode ter na sua vida. Muitas vezes nós pensamos, falamos hoje sobre o cego Bartimeu. Cristo restaurou a visão dele, mas o maior milagre da vida daquele homem foi ser salvo. A salvação é o maior milagre que pode existir. O segundo benefício é paz com Deus, que é diferente de paz de Deus, tá? Paz de Deus é um sentimento de paz que o próprio Deus nos dá. Em meio à tribulação, em meio a esse mundo caótico, nós temos uma paz que é algo que Deus nos dá. Paz com Deus é diferente. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e contrário à verdade, e hoje, através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Cristo não apenas quitou a nossa dívida, mas Ele restaurou a comunhão com o Pai. Hoje nós somos filhos de Deus, sendo que nós éramos inimigos por natureza. Paz com Deus é simplesmente a ira de Deus ser desviada da sua cabeça, sendo que era merecido, e Ele não vai dar o que você merece, porque você crê em Cristo Jesus, que se entregou numa cruz e pagou a sua dívida. Cristo, Ele é aquele que quita a nossa dívida de uma vez por todas, e é aquele que restaura a nossa comunhão com Deus. Nós jamais teríamos paz com Deus, pois nós ofendemos a Deus em pensamentos, em atitudes, em qualquer situação nós ofendemos a Deus, pois nós estamos debaixo de um corpo pecaminoso. Um dia tudo será restaurado, mas hoje ainda vivemos num corpo pecaminoso. O crente peca, ele não vive em pecado, mas ele peca. Pecar e viver no pecado são duas coisas diferentes. Então nós somos justificados, temos paz com Deus, Cristo acertou tudo para nós, vocês repararam nisso? Ele deixou tudo bem arrumadinho, Ele fez tudo do começo ao fim. Quando Ele estava na cruz, o que Ele disse? Está consumado. Eu fiz tudo, do começo ao fim. Do começo ao fim. Se entregou por nós por uma vez por todas e satisfez a ira de Deus que era para cair sobre nós. O terceiro benefício é acesso livre ao Pai, como ele diz aí no começo. Por meio de Cristo obtivemos acesso a essa graça pela fé. Hoje nós temos acesso ao Pai. Antes de Jesus era assim? Todos já ouviram falar no Templo de Jerusalém? Inclusive até ganhei da esposa do pastor Erno, acho que é do pastor Erno mesmo, aquela planta do templo, num canudo desse tamanho, achei muito bonita. Existia o Santo dos Santos, vocês já ouviram falar, né? O Santo dos Santos era um local que ficava no interior do templo, no fundo do templo, feito todo de ouro, com querubins e arcanjos e a Arca da Aliança. O que era o Santo dos Santos? Era onde Deus manifestava a sua presença. E quem poderia entrar ali? Apenas o sumo sacerdote. Mas ninguém poderia entrar ali. Se alguém que não fosse o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, morreria, sim ou não? Vocês lembram quando Davi foi buscar a arca e um rapaz apoiou na arca para não deixar cair? O que aconteceu com ele? Então era apenas o sumo sacerdote que poderia entrar ali no Santo dos Santos para ficar na presença de Deus. O nosso pecado causou uma separação entre nós e Deus. Alguns historiadores dizem que a cortina ou o véu que fechava a frente do Santo dos Santos tinha 5 dedos de espessura a cortina.
Eram 5 cobertores, um costurado no outro, para imaginar mais ou menos. Era gigante, pesadíssima. E ninguém entrava ali, apenas o sumo sacerdote. Ninguém tinha livre acesso ao Pai. Mas quando Cristo se entregou por nós, pagou a nossa dívida e nos justificou perante Deus, todos nós temos livre acesso ao Pai. Se você agora ajoelhar ou fechar os seus olhos e falar com Ele, Ele te ouve. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de cima para baixo. Não foi isso? O que isso significa? Que Jesus tinha acabado com a única coisa que nos separava do Pai. Jesus ele tinha acabado com qualquer obstáculo que separava eu do meu Criador, do meu Pai. Cristo não só quitou a nossa dívida, como nos tornou filhos e deixou o acesso livre para nós. Ele nos reconciliou por completo com Deus. Hoje qualquer um de nós, crentes, podemos orar, podemos clamar a Deus que Ele nos ouve. Por isso, a minha oração não é a mais importante do que a oração de vocês, porque aquele que crê em Cristo tem o mesmo Espírito Santo, sim ou não? Todos nós recebemos o mesmo Espírito Santo. Ou seja, então hoje nós temos acesso livre ao Pai. Você tem falado com o seu Pai? Você tem falado com Deus? Foi pago um preço muito alto para que você pudesse ter acesso. Você está aproveitando esse acesso livre que Cristo te deu? E o quarto benefício que nós vemos nesses 2 primeiros versículos é a esperança na glória que nos será revelada. O mundo está fácil de viver? Não é muita notícia triste, guerras, fome, doenças. Está fácil, irmãos? Não está, né? Mas nós que temos a Cristo, nós temos a esperança que aqui não é o nosso lugar. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos cidadãos dessa terra. Aqui nós vamos viver, se vivermos muito bem, uns 100 anos. A média, não sei. Se vivermos bem, né? Uns 100 anos e passar um pouquinho disso. Lá nós vamos viver toda a eternidade. Nós não somos cidadãos aqui dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Cristo mudou o nosso passado, quitando a nossa dívida. Cristo mudou o nosso presente, nos dando acesso ao Pai. E Cristo mudou o nosso futuro, que é onde nós vamos. Ou seja, Cristo ele transformou a vida daqueles que creem nele, de lá para cá, do começo ao fim, de cima para baixo, de todos os ângulos. Aquele que foi justificado por Cristo, não sobrou nada devedor aí em você. Você não tem dívida nenhuma mais com Deus, e é muito estranho nós pensarmos nisso quando nós olhamos para dentro de nós e olhamos para as nossas incapacidades. Todos conhecem as suas incapacidades aqui? Todos fazem uma autoanálise de vez em quando e falam, poxa, eu preciso melhorar isso, aquilo outro. E isso é bom, mas isso não está na nossa conta mais. Isso não está na nossa conta. O Evangelho, ele transforma. Eu não canso de falar isso, é bonita essa frase, né? O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele é a luz para a sociedade. As igrejas são luz para a sociedade. Sabe por quê? Não existe nenhum programa do governo que tire tantas crianças da droga como o Evangelho. O Evangelho, ele é luz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não é à toa que Cristo disse isso. Nós fazemos diferença porque Ele nos dá essas capacidades. Tem o café solidário. Pessoas já foram resgatadas da rua, sim ou não? Por quê? Por causa do Flávio, do pastor Er? Não, porque eles estão trabalhando para o dono da obra que faz as coisas acontecerem. Então nós temos benefícios. O segundo ponto que nós vamos ver aqui, do versículo 3 ao 5, é que a nossa vida, a vida do cristão, ela é segura. A vida do cristão é segura. Repita aí para você mesmo, a minha vida é segura. Eu não vivo debaixo da sorte nem do acaso. Não existe sorte, viu, gente? Não existe acaso. Não existe, poxa, olha, deu, não deu. Não existe isso.
Existe um Deus que Ele é soberano e comanda a sua vida, e Ele transforma, e todas as coisas estão no controle da mão dEle. Não existe sorte nem acaso. Do versículo 3 ao 5, a Bíblia diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo ele ainda continua, dizendo que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Quem passa tribulação aqui? Levanta a mão, só quem passa tribulação. É gostoso? Mas você sabia que é necessário? É muito necessário. Vocês repararam que Paulo ele começa a falar da tribulação e ele faz um processo de amadurecimento do crente. Vamos lá, de novo? No versículo 3. Mas gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, Cristo não permite as tribulações da sua vida para te matar e para te derrubar, não. Todas as coisas Ele permite na sua vida para que você cresça e amadureça. As tribulações produzem perseverança, Tiago já diz isso. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque a nossa vida ela é segura, não existe pontas soltas na sua vida. Na sua vida não existe pontas soltas. Existe um processo em que Deus permitiu que você passasse, ou ainda permite, para que você amadureça, para que você seja bênção, para que você seja testemunho. Volto a dizer sobre Bartimeu, uma vida toda atrapalhada. Ele era cego, mendigo, mas para a glória de Deus a vida dele foi usada. Eu estou dizendo aqui para vocês darem risada quando vocês sofrerem? Não estou dizendo para vocês darem gargalhadas, mas ter a consciência que se você está passando por aquilo é porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Consciência que se você está passando por aquilo, não é para você se revoltar achando que Ele não te ama. Sabe por quê, irmãos? Eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim, que se o amor de Deus por nós fosse medida pelo sofrimento, então Deus odiou Paulo. Né? Se o amor de Deus por nós é medido pelo sofrimento, então, poxa, Deus não gostava muito de Paulo. Que o que esse homem sofreu? Mas não. Ele permite que nós venhamos passar as coisas, passar as dificuldades para nos forjar. Eu já disse isso com alguns jovens. Somos uma joia na mão de Deus. E Ele bate e lixa. Vocês já viram como é feita uma aliança ou uma joia? Como é feita a fabricação? É colocada várias vezes no fogo, batido no martelo ou na prensa, colocado de novo, lixado. Muitas vezes colocar no fogo dói. Lixar dói. Mas depois não fica uma joia bonita? Porque tudo tem um processo na nossa vida. A sua vida é segura. Por mais que você esteja passando problemas e dificuldades, você está seguro nas mãos de Cristo. O terceiro ponto é a maior prova de amor do mundo. Vemos no versículo 6 a 8. De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quem é pai aqui ou mãe, levanta a mão. Talvez se eu perguntasse para você se você daria a sua vida pelo seu filho, você diria sim.
eu trocaria a minha vida pela vida do meu filho. Correto? Eu daria a vida pelo meu filho. Mas sabe por quê? Porque é nosso filho. Paulo disse que talvez por um justo ou alguém bom, alguém tenha coragem de morrer, e ele não está mentindo. Talvez por um familiar seu você tenha coragem de entregar a sua vida. Mas e se eu chegar para vocês e falar, olha, vocês têm coragem de se entregar no lugar daquele assassino ali? Vai lá e ele vai morrer, né? Aqui no Brasil não temos isso, mas ele vai para a cadeira elétrica. Você tem coragem de sentar lá no lugar dele e pagar o preço por ele? Abençoa o irmão lá. E aí? Ficaram quietos porque não iam, né? A gente não ia. Essa que é a realidade. Mas Deus nos amou a tal ponto que Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. Vocês entendem que ele nos amou primeiro? Vocês entendem que a gente seria incapaz de amar a Cristo se ele não nos tivesse amado primeiro? Nós éramos inimigos de Deus e Cristo se entregou por nós. Nós éramos caluniadores, zombadores, inimigos do bem. E mesmo assim ele deu o seu único filho para pagar aquilo que era para você e eu pagarmos. Quer maior prova de amor que essa, irmãos? Não existe maior prova de amor que essa. Certa vez um teólogo, Horace Bushnell, disse: o perdão é mais que a remissão da penalidade, significa a restauração da comunhão interrompida. Cristo, ele juntou tudo de novo. Nós estamos tratando aqui sobre reconciliação com Deus. Vocês entendem por que nós necessitamos desesperadamente de Jesus na nossa vida? Não é uma opção. Não tem outra opção. Não é a questão de querer, muitas vezes, ser muçulmano, ser budista, hindu. É questão do nosso futuro. Apenas Cristo garantiu o nosso futuro. Apenas Cristo nos libertou do pecado e da condenação, para nos dar vida. Então não há final sem Cristo, seja a pessoa da religião que for. No concílio aqui, alguns esteve no meu concílio, foi em novembro, me fizeram uma pergunta. Já falei isso para os jovens também. Você vai ser pastor? Eu falei sim. Você sabe que tem os muçulmanos, os hindus, budistas, e cada um tem o seu livro sagrado, os seus escritos sagrados, correto? Correto, cada um tem. E você tem a Bíblia? Sim. Prova para mim que a sua Bíblia aí, ela é sagrada de verdade, porque eu tenho que crer na Bíblia e não no Alcorão. Parece difícil, mas é simples. Apenas um Deus que escreveu a história toda pode falar para Isaías, lá no seu livro, escrever o acontecimento da morte de Jesus 700 anos antes do acontecimento. Somente um Deus que já escreveu a história toda e garante que ela se cumprirá, pode fazer alguém profetizar algo e isso acontecer. Isaías profetizou a crucificação de Cristo 7 séculos antes de Cristo nascer. Entendeu como não há acaso? Não há pontas soltas no reino de Deus? Tudo está dentro de um propósito. Tudo está dentro do controle que está nas mãos de Deus. Por isso que a Bíblia ela é digna de confiança, pois ela nunca falhou. Por isso que a Bíblia é digna de confiança, porque as suas promessas nunca falharam. E somente um Deus verdadeiro pode inspirar pessoas para escrever coisas e tudo isso se cumprir. Não tem outra explicação. É o maior amor do mundo. Agora, no quarto e último ponto que nós já estamos encerrando, nós temos a reconciliação com Deus garantida. O que é garantir, irmãos? Quando você compra um fogão e vem com garantia, o que significa isso? Vocês nunca compraram fogão com garantia?
quer dizer que se acontecer alguma coisa, eu vou ganhar um novo, vai dar tudo certo, né? Alguma coisa nesse âmbito, não é assim? Cristo, ele nos garante o futuro. Não é se, talvez, vamos ver se dá. Não, é garantia. Do versículo 9 ao 11, a Bíblia diz assim: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Repita comigo: seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. O que Paulo está dizendo aqui? Existem linhas e linhas teológicas, mas existe uma que contraria totalmente o que a Bíblia diz, que é: você vai perder a sua salvação, você vai cair da graça. Salvação, irmãos, não se perde. Aprenda isso. Salvação não se perde. Você não poderia fazer nada para conquistar a salvação, porque não é por obras. E você não pode fazer nada para tirar a sua vida das mãos de Deus. Pois Ele fez do começo ao fim o plano de salvação. Ele nos deu a salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, mas então você está me dizendo que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, como os romanos, da forma que eu quiser, vivendo com práticas que eu quiser, fazendo tudo aquilo que a Bíblia reprova, que está tudo certo, eu estou salvo. Não é bem assim. A Bíblia diz em Efésios 2:10, porque fomos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Quando Cristo restaura a vida de alguém, essa pessoa começa agora a não viver mais ela, mas Cristo viver nela. Ou seja, se Cristo vive na pessoa redimida, obviamente as vontades de Cristo começam a fazer efeito na vida da pessoa. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vontade de Deus é estabelecida na sua vida. Jesus disse para a mulher samaritana: olha, aquele que experimentar da água que eu lhe der, jamais, não foi isso que ele disse? Jamais terá sede de novo. O que isso quer dizer? Que aquele que experimentou da reconciliação e da justificação de Deus, jamais vai se voltar para as práticas que faziam antes. Isso quem diz é Jesus. Eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, jamais, nunca mais terá sede de novo. Se a pessoa voltou é porque ela não era convertida. Se a pessoa voltou às antigas práticas é porque ela não foi reconciliada com o Pai, porque ela não teve um encontro com Cristo. A nossa vida ela é segura. Se nós colocarmos na nossa cabeça que nós perdemos a salvação, nós vivemos sempre num terreno escorregadio, porque eu sou incapaz. Nós pecamos a todo momento. Mas Ele garantiu a salvação pagando o preço por nós. Se somos salvos, os frutos do Espírito começarão a brotar automaticamente no seu coração. Passaremos pelo processo de mudança, de santificação, mas somos seguros. Ele nos dá a garantia. Jesus, certa vez, ele estava orando a Deus e disse: Pai, eu oro pelos que o Senhor me deu. E os que o Senhor me deu, eu jamais lançarei fora. Aqueles que o Senhor me deu, eu jamais lançarei fora. E o que ele diz antes da sua ascensão? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa caminhada. Se hoje você tem uma vida de acordo com a palavra de Deus, é porque Ele te transformou, não é porque você é bonzinho, não. É porque Ele fez a obra na sua vida. Se você vive uma vida piedosa perante a palavra de Deus, é porque Ele te transformou.
A Bíblia diz que Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Glórias a Deus por isso. Fomos reconciliados do começo ao fim e ainda temos garantia da vida eterna. Qual outro Deus faz isso? Vem, desce, se esvazia da sua glória, é esmagado numa cruz, paga o preço, restabelece a conexão do homem com Deus e nos dá garantia. Somente um Deus assim que pode nos salvar. Foi falado aqui uma palavra hoje, nós deveríamos ficar realmente constrangidos por tanto amor com que Ele nos amou. Tanto amor. Cristo desviou a ira de Deus da sua cabeça para você receber o abraço de um Pai amoroso. Glórias a Deus por isso. Então nós somos reconciliados com Deus. A música Quebrantado, né, que nós cantamos aqui. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele é algo que Ele completa a nossa vida, Ele nos ajuda na caminhada. Não, é um Deus de longe, Criador de todas as coisas, mas é um Deus de perto, um Deus pessoal, um Deus que te ouve e te atende, que se importa com você e com as suas necessidades, que quitou a sua dívida do passado, permite acesso no presente e garante o seu futuro. É do começo ao fim. Ninguém pode falar que crê em Jesus pela metade ou que foi transformado pela metade. É por inteiro. Amém, irmãos? Abaixe suas cabeças. O plano de salvação Cristo já fez. Cristo já fez tudo, não sobrou nada que Ele não poderia fazer para te transformar e te dar um futuro na presença dEle. O sacrifício de Cristo nos transforma. Jesus perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? E você? O que você quer que Jesus faça? Você já aceitou Jesus no seu coração? Você já recebeu os benefícios que nós falamos hoje aqui? Você já recebeu essa vida segura na rocha? Ou ainda você vive olhando para suas incapacidades e num terreno escorregadio, não sabe o que será do amanhã? Isso pode acabar hoje. Apenas você crendo em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Todas as inseguranças e todas as frustrações acabarão. E você terá a garantia de estar na presença dEle um dia. Não pelo seu mérito, mas pelo mérito dEle. Se tem